Vamos ver um pouquinho mais sobre a ressonância magnética, um exame mais moderno e esse sim não usa radiação. Conta pra gente aí, Marina Araújo. Dentro do túnel, sem sair do lugar. O paciente fica deitado dentro deste equipamento enorme. É a ressonância magnética. Na hora que você entra no túnel, que você assusta um pouco, né? Fica assustado lá. Ressonância é meio complicado e eu ainda tenho um pouco de claustrofobia. Aquele túnel na máquina dá uma impressão muito estranha. Claustrofobia, medo de ficar em lugar fechado. Muita gente tem. Para o paciente se sentir mais seguro, ele fica com a campainha na mão e pode pedir ajuda. Você fica com aquela buzininha na mão, né? Se qualquer coisa, você dá aquela vontade de sair, né? Aperta a campainha, aí a enfermeira já tira lá de dentro, né? Você tocou a campainha? Não cheguei a tocar, eu consegui dominar. Mas deu vontade algumas vezes, deu. A ressonância magnética é mais usada para exames do cérebro e da região abdominal. Esta máquina não emite radiação. As imagens do corpo são produzidas por um sistema de ondas de rádio e campos magnéticos. Você sentiu algum desconforto durante essa primeira etapa? Não. Então tá bom, vamos continuar o exame, não movimente a cabeça. Com esse paciente aí estava tudo bem, mas a verdade é que tem muita gente que sente desconforto ao fazer a ressonância, né? A ressonância não é um exame ainda tão comum, porque ela está disponível apenas em hospitais que são referência, né? Hospital das Clínicas. Quais outros hospitais aqui em São Paulo, por exemplo? Instituto do Coração, Instituto do Câncer, Escola Paulista, Hospital São Paulo, Santa Casa. Mas os principais serviços públicos terciários, que a gente chama, são os hospitais de maiores complexidades, os serviços públicos já contam com ressonância magnética. E tem gente que fala dessa tal claustrofobia, porque é um túnel ali, quem tem medo de ficar em lugar fechado... Uma das perguntas ontem, inclusive, que surgiu no chat foi sobre isso. Se você tem claustrofobia só de ficar num elevador grande, é provável que você não vai conseguir fazer a ressonância. Mas isso é uma minoria. Hoje, até os novos magnetos, os novos aparelhos, eles são mais largos. Então, é uma minoria hoje que não consegue fazer. Olha lá como é que é o túnel. Então, hoje é uma minoria. Inclusive, hoje já tem mais largos até do que esse. E são uma minoria que não consegue fazer. E você fica no túnel e fica fazendo esse barulho mesmo, viu, gente? Para quem nunca fez, Esse barulho é interessante porque para as pessoas não acharem que tem algum problema, mas esse barulho faz parte do exame. Não só não tem problema, tem gente como a própria Mariana Ferrão, adora esse barulho e confessou aqui pra gente que até dorme ouvindo essa musiquinha, doutor Zé. É verdade, ela falou mesmo, inacreditável, porque é difícil de acreditar. Você acha boa essa música, Maria? Tem gosto pra tudo. É que eu durmo fácil, fazer o quê? E você fica aqui, ó, ela disse que adora fazer. Ah, Mari. Mas eu adoro fazer. Acha bom. Gosta da musiquinha. Tá bom. Eu só não tenho problemas, eu durmo na ressonância magnética. Tem problema dormir? Não, para alguns exames tem problema, mas se você for fazer alguns exames que você precisa de apneia, quer dizer que você precisa prender a respiração, aí tem problema, porque deve ficar mexido a imagem. Tá bom. Tem pergunta na internet? Vamos acompanhar aqui. Quais são as principais diferenças entre tomografia e ressonância magnética? Everton, de Harmonia, no Rio Grande do Sul. Everton, a diferença básica entre a tomografia e a ressonância é assim, a tomografia tem raio-x, é a base de raio-x, então tem radiação ionizante. A ressonância magnética é um grande ímã, que a gente vai mostrar aqui, que não tem radiação. Então a diferença entre os dois é isso. Alguns são melhores para alguns tipos de exames, que a gente pode até discutir depois, mas a ressonância magnética não tem nenhuma radiação. Então vamos explicar a ressonância magnética que não tem radiação. E para isso, vamos fazer uma demonstração aqui típica do bem-estar. Explica o que a gente está fazendo aqui, doutor. Isso aqui é como se fosse... Isso aqui é como se fosse o corpo humano, onde a gente tem vários átomos e moléculas. E a ressonância é um grande ímã. Imagine um grande ímã que Olha é o ímã tubo. Aqui. A gente representou o ímã, está aqui na minha mão. E aí a Mariana vai colocar aqui embaixo. Agora, imagine que essas esferas de metais fossem os átomos de hidrogênio. Então, o que acontece é que os átomos de hidrogênio... Que estão no nosso corpo. Isso, que estão nas moléculas de água, que tem uma alta... Tem muito átomo de hidrogênio, eles que vão basicamente gerar as imagens de ressonância. Então o que acontece é que esses átomos eles são alinhados
alinhados. E aí, quando começa aquele barulho, como se fosse que ligasse, a gente chama de pulso de radiofrequência. Aquele pulso de radiofrequência, ele alinha as moléculas de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, e a hora que você desliga, a hora que dá aquele alívio, aí a volta desses átomos de hidrogênio é que geram as imagens. Quer dizer, tudo tá alinhadinho ali, exatamente. E daí quando desliga, ele começa a espalhar de novo. E aí ele começa a espalhar de novo, e aí gera as imagens que são essas imagens formadas que nós temos para diagnóstico. Doutor, mas a gente tem outros metais no corpo que não necessariamente vão participar do exame, né? O aparelho de marca-passo, aparelho nos dentes, pinos nas pernas. O marca-passo é uma contraindicação. Então, o marca-passo hoje é uma contraindicação para você fazer ressonância magnética. Quem tem marca-passo não só não deve fazer, como não deve nem passar perto da porta se ela estiver aberta, nem passar perto da porta da ressonância. Uma boa notícia é que tem uma nova geração de marca-passos que estão surgindo aí, que é possível você fazer ressonância, o que vai ser ótimo. A Mariana está se divertindo. Não, eu estou me divertindo porque eu coloquei meu brinco aqui, por exemplo, para ver se nesse exame de ressonância ia acontecer alguma coisa com o meu brinco. Ele não estava mexendo, ele está aqui, ó. É falso, né? O que houve com o seu brinco? Provavelmente ele não é ferromagnético, o brinco. Provavelmente deve ser talvez um ouro branco. Pode usar o brinco? Pode usar brinco ou não? Tudo que é de metal, seja piercing, tudo, relógio... Aparelho nos dentes, pode? O piercing e o relógio tem que retirar, senão você vai estragar o relógio. O aparelho no dente, o que é fixo, pode utilizar normalmente. Se é móvel, às vezes nós pedimos para remover, mas se não, pode ficar. O que vai acontecer com esses aparelhos até é você alterar, se você for estudar aquela região, ele vai dar artefato e vai atrapalhar. Que é a mesma questão da maquiagem, né? A gente vai falar sobre maquiagem. Então, maquiagem definitiva, por exemplo, que tem gente que tem maquiagem definitiva. E tem problema? A maquiagem definitiva, algumas maquiagens, elas têm um pouco de metal. Então, ela já é descrito, algumas vezes você pode ter um desconforto, até esquentar e uma queimadura. Então, o que nós não colocamos, igual na tatuagem, que é algo maior, que tem mais tinta ali, nós colocamos até um pano. Mas na maquiagem definitiva, não. A gente só orienta para que, se sentir qualquer coisa, você aperta a campainha. E a maquiagem tradicional, algumas também levam algum metal assim, na composição, então, né? A maquiagem tradicional, normalmente, quando você usa maquiagem tradicional, você usa uma maquiagem mais pesada, né? Então, aí tem mais, principalmente as mais escuras, você tem um pouco mais de metal. Então, essa nós pedimos para que se retire. Por isso, se você for fazer uma ressonância, não vá com aquela maquiagem pesada. A gente pede até que não vá com maquiagem, porque você vai ter que retirar. Não marque encontro depois da ressonância, né, doutor Zé Weber? Exatamente, não é uma boa ideia, né? Quer dizer, vá à vontade, tranquila, faça... é a questão do jejum. Precisa de jejum para fazer? A gente pede jejum de 2 a 4 horas por causa do contraste. Então, é interessante que tenha de 2 a 4 horas de jejum. Pode enjoar se tiver comido... Principalmente o contraste da tomografia, para algumas pessoas, pode esquentar. Você gera um calor e aquilo pode gerar mal-estar e algumas pessoas ficam enjoadas. Eu já fiz, não senti nada. O Zé Bento fez, você sentiu um calor. Esquentou tudo. Fogacho, você entendeu seus clientes na menopausa, eu senti exatamente. Falei, nossa, que sensação esquisita. Então é por isso que a gente pede um jejum, porque imagine se você sair de uma churrascaria, comer um rodízio. Nossa. E aí você sente isso e você chama o Hugo ali, deitado ali. Então, a gente falou sobre pino na perna, o senhor falou ultrassom é proibitivo, não dá para fazer. Ultrassom, desculpa, o marca-passo é proibitivo, não dá para fazer esse exame. Mas e quem tem pino em alguma parte do corpo? A grande maioria hoje dos pinos são de titânio. Então, são de titânio, tudo que é de titânio você pode entrar na ressonância. Inclusive os novos clipes para aneurismas cerebrais, que forem de titânio, você pode entrar na ressonância. Tudo que for de metal, na região do cérebro, é recomendável que não entre. Mas os pinos, inclusive os estentes coronarianos, você pode entrar para fazer ressonância. Tá bom.